Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93. Você está em mais um Bate-Papo Mayhem, que agora não chama mais Bate-Papo Mayhem, a gente mudou e agora virou um Boteco dos Magos, Boteco Mayhem, o Boteco do Morte Súbita e o Boteco que junta todo mundo que quiser ensinar e aprender um pouquinho aqui com a gente, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a Santa Temporada Telêmica e a gente trouxe um cara, na verdade não é o convidado, ele já faz parte da casa, mas antes de eu trazê-lo a bordo, tem que fazer as apresentações. Então, seja muito bem-vindo de Minas Gerais, Rodrigo Celso. Salve, pessoal. Estou aqui para aprender um pouco mais sobre Telema. Dos Reinos Enoquianos, Ulisses Massad. Fala, galera. Hoje é dia de 93 aqui no Boteco. Das profundezas do Morte Súbita, Thiago Tamussauskas. 93, galera. Hoje vamos desvelar a Companhia do Céu com o Thales. Do outro lado do espelho de Circe, Jéssica Puga. Boa noite, queridos. Estou aqui para ver se finalmente eu entendo o que é essa tela. E de lá, direto do Japão, bom dia, Robson Belli. Kyujo-san, ou 93. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, konbanwa para quem está aí no Brasil. Vamos aprender um pouco mais sobre Telema hoje com um cara que é super fera, que é o Thales. Seja bem-vindo, Thales. Bom, você já é da casa, não falo seja bem-vindo, mas você já é daqui. Então, 93, Manão. Como é que você tá? Salve, galera, 93, pô, tudo ótimo. Pô, hoje é dia de maldade, digo, hoje é dia de 93, né? Vamos falar aqui da temporada Santa Telêmica, vamos explicar um pouquinho o que é isso, o que são esses doidos que estão chamando de temporada Santa, que é uma versão nova da Semana Santa, o que é isso? Então, hoje a ideia é a gente passar um pouco aí falando tudo sobre... para explicar o que é Telema, explicar de onde que surge, explicar e mostrar um pouco de prática. Hoje até a ideia é mostrar até uma prática aí que todo mundo pode fazer, independente se é telemita ou não, se quiser fazer ou não. Então, hoje eu acho que vai ser um papo bem legal. Deixa eu já compartilhar aqui a minha tela. Espera aí, antes de você compartilhar, cara, você está indo muito rápido, cara, porque, como diria Stan Lee, todo gibi do Homem-Aranha é o primeiro gibi de alguém, cara. Então a gente precisa perguntar assim, como é que você chegou em Telema? Porque você tem um irmão que é reverendo, então tava lá na igreja, era outro tipo de santo e tal, e aí de repente o cara passa 20 anos e o cara tá falando sobre Santa Temporada Telêmica. Então como é que você chegou em Telema, cara? É verdade. Então, não só meu irmão é reverendo, meu pai é padre, minha mãe, enquanto vivo, participava do Vedanta, então a minha família sempre teve pluralidade religiosa fantástica. E aí, lá para as tantas, já passei, eu mesmo, durante a minha jornada aqui, já tive a grata oportunidade de passar por diversos movimentos, já cheguei a passar temporadas em Nova Gokula, que é fazendo dos Hare Krishnas lá aí em São Paulo, já cheguei a passar um tempo entre os Mormons, então eu já tive uma jornada aí bem plural. Até um determinado momento que eu encontrei aquele livrinho, aí eu falei, putz, gostei, tá aí, eu acho que eu vou virar um foco de pestilência. E aí foi daí para pior, ingressando cada vez mais nesse mundo de Telema e no mundo gnóstico também, que eu sempre gosto de reforçar que é uma palavra que muitas vezes a gente tem como lugar comum, né, no meio esotérico, mas muitas vezes ela acaba sendo incompreendida, ela acaba sendo muito utilizada como sendo um lugar comum para qualquer tipo de ação devocional, e não ela. Tem uma história legal e eu tento sempre mostrar com o meu trabalho como é que esses dois caminhos, o gnosticismo e Telema, eles não surgiram do nada, não foi uma coisa que brotou. O próprio Crowley, ele buscou fazer essa aproximação quando ele se tornou bispo gnóstico, lá em 1913, e é uma coisa que faz sentido, é um grande contínuo, é algo que tem história e que tem embasamento e tá na linha aí do que eu me identifico e que eu gosto pra caramba. Thales, antes de você entrar no que você programou aí para falar pra gente, talvez seja legal você também passar rapidinho, assim, só para contar pra galera o que é a Eclésia Babylon. A Eclésia já vai estar agora logo no início. Então, manda bala. Peraí,
Aqui está com ruído aqui no meu áudio. Deixa eu ver aqui, tá para mais alguém? Não? Deixa eu só tirar o ventilador aqui da frente, então. Deixa eu colocar ele pro lado. Verão no Rio de Janeiro, gente. Semana, pô, capital mais quente do Brasil, cara. Tá difícil. Mas vamos lá, deixa eu compartilhar aqui que a gente já vai falar já da Ecclesia Babylon também. Então hoje o nosso tema, a gente vai falar sobre temporada santa telêmica. Então, para quem não conhece, a Ecclesia Babylon, ela é uma... A minha tela está aparecendo para vocês, né? Beleza. Então a Ecclesia Babylon é uma organização religiosa independente que foi fundada por Tal Nahashi em 2018 nos Estados Unidos e que se encontra em operação aqui no Brasil desde 2019. A Ecclesia Babylon tem 3 pilares fundamentais. O primeiro é a tradição gnóstica, o segundo é a lei de Telema e o terceiro é o Código Luminista Livre. Esses 3 pilares a gente abordou já até num outro papo que a gente teve aqui alguns meses atrás. Se alguém estiver vindo pela primeira vez, só voltar aqui no histórico do Projeto Mayhem, que vai encontrar, tem uma entrevista minha, que aí a gente explica detalhes aí sobre esses pilares, tem uma entrevista até, inclusive, com o Tal Nahashi. Um ponto que eu gosto sempre de reforçar nessas palestras da Ecclesia Babylon é convidar, na verdade, as pessoas a conhecerem um projeto nosso, que é o 4G Solidário. A gente organiza, a gente entende que o trabalho social ele é parte do nosso trabalho enquanto instituição religiosa e a gente busca trazer um pouco dessa questão para dentro do meio esotérico na qual a gente está inserido. Semelhante como o próprio Projeto Mayhem faz com a hospitalaria, que a gente acredita que é importante, afinal a gente mora num país que não é a Suíça, embora a Suíça também tenha os problemas dela, mas enfim, a gente sabe os problemas que nós temos no nosso país e a gente busca ajudar um tantinho de nada que seja ao menos dando visibilidade. Então, deixo aqui o convite para todos acessarem o site, que é o solidario.4gsanctuary.com. Lá vocês vão encontrar diversas instituições, são instituições que ou pessoas da Eclésia já trabalham, ajudam ou conhecem, e aí a gente coloca lá no site lá a descrição, público-alvo, atuação e como ajudar. Algumas instituições dependem de ajuda financeira sim, mas tantas outras às vezes dependem de pessoas que queiram chegar junto para poder ajudar. Um ponto importante, a Eclésia não faz nenhum recolhimento, a gente só faz a divulgação, qualquer ajuda que qualquer pessoa queira fazer é diretamente lá com a instituição. Deixo também o convite para quem quiser entrar no nosso site, que é o eb.4gsanctuary.com, e até aproveito para colocar uma pergunta que é muito frequente, que aparece para a gente, que é o seguinte: pô, mas eu preciso entrar na Eclésia, eu preciso ser membro de alguma coisa? Não, assim, mais de 90% dos nossos eventos da Eclésia são abertos, qualquer pessoa pode participar. As nossas palestras, ritos, a gente está sempre divulgando, a gente tem participado aqui sempre no Projeto Mayhem, as palestras que a gente já tinha feito antes também, todas elas são abertas, assim, a gente trabalha num sistema bem livre-aberto. Então, qualquer pessoa é bem-vinda a se juntar a nós. Para aqueles que quiserem, pô, gostei muito do trabalho, quero ter uma participação mais oficial, digamos, eu quero ter ser membro da Eclésia, tem lá no site lá explicando, basicamente o processo para se tornar membro, a gente faz através de um processo que não é um batismo pneumático, através de um ritual, né, dos 77 dias, que a gente utiliza para isso, mas o ritual do chamado de Babylon, dos 77 dias, não é apenas para isso, mas de qualquer maneira lá no site tem tudo explicadinho. Então, deixo aqui o convite para quem não conhece, querer entrar e conhecer. E aí, falando então do nosso tema de hoje, que é... Peraí, só tenho mais uma perguntinha sobre a Ecclesia Babylon, que eu fiz de te perguntar da outra vez e não fiz e me arrependi. É assim, como é que é a relação da Ecclesia Babylon aqui no Brasil com o núcleo, o grupo lá fora? Tem tipo uma hierarquia, tem um papa, o Tal Nahashi é o papa da Ecclesia Babylon, ou é uma coisa meio Conselho Mundial das Igrejas, mais livre, cada um cuida de si próprio? Então, no primeiro momento, o Tal Nahashi, como ele era fundador, ele era o bispo primaz da Eclésia, então ele atuava como uma autoridade central. Só que uma coisa que a gente sempre conversou é que não existe um tamanho que atenda a todo mundo. Então, conforme a Ecclesia Babylon foi se expandindo, hoje a gente tem membros na Itália, temos aqui no Brasil e temos nos Estados Unidos. São os 3 principais lugares que nós temos. Nós vimos que não fazia sentido a gente trabalhar numa espécie de papado. Até mesmo por questões que
são locais, às vezes, de uma determinada região, e que simplesmente não fariam sentido, às vezes, serem levados para outra. Então, hoje, a eclésia ela funciona num sistema de igrejas nacionais, por assim dizer. Cada região tem um coven, e aí pode surgir a pergunta, pô, mas por que o tema coven? Aí eu vou ter que puxar de Jack Parsons, que tem toda uma questão dele usava, que o Jack Parsons tinha essa relação com a bruxaria europeia, e é por isso que ele utilizava esse termo do coven. Então, o coven são o conjunto, é o coletivo dos sacerdotes que atuam no determinado país e que tomam as decisões, as deliberações com relação àquele país em assembleia. E aí cada coven tem um presidente. Atualmente eu sou o presidente aqui do Brasil, desse coven do Brasil, mas a ideia é que a gente tenha um ambiente democrático, no sentido de decisões e, principalmente, até mesmo as decisões com relação, por exemplo, um determinado sacerdote tem o seu corpo local no estado XPTO. Ele é completamente livre para poder tomar as suas decisões com relação ao funcionamento do seu corpo local. O que a Eclésia direciona aqui, a estrutura, né, que a gente mantém, são os 3 círculos. A nossa eclésia é organizada em 3 círculos, que é o primeiro, que são as crianças da terra, que são os membros leigos; o segundo, que são os amantes, que são os sacerdotes propriamente dito. E aí, aqui eu digo sacerdote, mas é meramente por vício da língua portuguesa, tá? A nossa eclésia ela é aberta, independente de gênero, raça, identidade, é aberta para qualquer pessoa. Então, o segundo círculo, que seria esse dos amantes, é o corpo clerical, e tem esse nome exatamente porque quando você se dispõe a fazer um trabalho de sacerdócio, você está dispondo de tempo para as outras pessoas. Numa missa, todo mundo pode faltar, mas se o padre faltar, não tem missa. Então, acaba sendo por isso. E o terceiro é dos eremitas, que são aqueles que têm a ordenação episcopal, que são aqueles responsáveis por manter o que a gente considera que é o maior legado da nossa eclésia, que é essa nossa transmissão espiritual, ou seja, essa sucessão que nos liga a todas as santidades do passado, todos aqueles que vieram antes de nós e que nos permitem subir sobre os ombros de gigantes. Então, entrando na Santa Temporada Telêmica. Antes de eu falar da Santa Temporada Telêmica, a gente precisa falar de um detalhe, a gente precisa falar de calendário. E aí, eu gosto, sempre quando eu encontro uma boa definição, principalmente uma definição assim de fonte acadêmica, eu gosto sempre de trazer para mostrar que não sou eu que estou tirando esse troço da cachola. E aí tem uma definição legal aqui da Unicap, que fala o seguinte: os humanos dividem seu tempo em períodos com base em constatações astronômicas na observação dos ciclos da Lua e do Sol, cuja complexidade e exatidão dependem do grau de civilização de cada cultura, mas os recomeços dessas contagens de tempo dependem das crenças do povo, pois o homem religioso organiza o mundo a partir de um ponto, a hierofania, ou seja, o sagrado que emerge em meio ao profano e aponta para o divino e permite a conexão com ele, que lhe dá poder para fundar a realidade. Ele cosmogoniza o espaço e o tempo, e então, a partir de pontos de ruptura, através dos quais o mais que natural tenha se manifestado. Então, esse é um ponto importante, que para a gente falar de temporada, a gente está falando de calendário. E se a gente for olhar todas as religiões, pegando até por essa definição, elas vão ter o seu calendário. Exatamente, que vai ser o calendário, né, a forma como o que sai do natural, aquilo que é além do natural, mais que o natural, vai emergir. E aí a gente vai encontrar, por exemplo, no judaísmo, a gente tem o calendário judaico, né, que tem como base aí a criação do mundo; o budismo, que vai ter lá a iluminação do Siddhartha; o cristianismo, que vai ter o nascimento de Cristo; o islamismo, que vai ter o exílio de Maomé. Então, para a gente poder falar da Santa Temporada Telêmica, a gente precisa, então, olhar um pouco da história e da cosmovisão de Telema, para aí, olhando o início, o fim e o meio, a gente poder encontrar qual é o ponto de ruptura que a gente vai ter e que vai justificar esse nosso calendário e que vai justificar existir uma temporada santa para essa galera que fica falando, enchendo o saco dos outros, falando 93 no ouvido de todo mundo. Então, vamos começar com um breve histórico, rapidinho. Eu sei que eu prometo que eu não vou ficar muito tempo, mas só para quem não conhece, nunca ouviu falar, não sabe quem é Telema, não sabe quem é Aleister Crowley, só para a gente explicar um pouquinho o que é. Então, a gente precisa falar, antes de falar de Crowley, precisa falar de Rose Edith Kelly, que era irmã do artista Gerald Kelly, que era um dos membros da Golden Dawn, da Aurora Dourada.
ela chegou a se casar, em 31 de agosto de 97, ela se casou com um major, foi viver na África do Sul, só que esse major, ele faleceu em 1899, 2 anos depois, e ela retornou para a Europa, onde ela teve diversos relacionamentos, mas não se juntou com ninguém. O que numa sociedade vitoriana, inglesa, século XIX, não era muito bem visto. A moça viúva, tendo vários relacionamentos, não era uma coisa que os ingleses eles não gostavam muito. Juntava-se ao fato que aí alguns membros da família diziam que ela começava a criar histórias, que teve um escândalo que alguém disse que ela precisava fazer um aborto e pegou 40 libras, mas que não tinha que fazer aborto nenhum, que por si só o aborto já era absurdo, e ela pegar o dinheiro, enfim, todas aquelas histórias que permeiam a boa e velha família tradicional inglesa. Nesse meio tempo, ela conheceu um cara que, pô, é o melhor amigo da família tradicional inglesa, Aleister Crowley, também conhecido como o homem mais perverso do mundo, a besta 666, praticamente o capeta na Terra. Obviamente que a Crowley conheceu o Rose, eles então engataram ali num relacionamento e decidiram, vamos casar. Bom, a família do Kelly já não gostava muito, né, da Rose ser tão independente assim e ficou menos feliz ainda quando ela disse que ia casar logo com Aleister Crowley. Aquela pergunta, pô, milhares de pessoas na Inglaterra têm que casar logo com esse, o pior do mundo? E aí a família até tentou prender ela, mas ela escapou, eles se casaram às escondidas, a família tentou anular o casamento, não conseguiu, e aí é a vida. Casaram e foram viver uma longa e bela lua de mel. E aí, já dando até parte dos spoilers, assim, eles não viveram felizes e contentes para todo sempre. Eles tiveram uma primeira filhinha, que foi a Lilith, que morreu de febre tifoide, início do século XX, condições de higiene, enfim, acabou condicionando isso. Em 1907, eles tiveram uma outra filha, que é a Lola, mas acabou que o casal se separou em 1909, a Rose ela foi internada num asilo para tratar problemas de alcoolismo em 1911, e até que em 1912 ela saiu, se casou e nunca mais quis saber desse bando de maluco, ocultista, esotérico, e foi viver a vida dela, tal como a filha dela, que também nunca quis entrar nesse meio. Pois bem, Rose e Crowley então partiram para sua lua de mel, que não era uma lua de mel de um mês, não, era lua de mel de meses. Os caras, a ideia era literalmente viajar o mundo, atravessar o mundo de ponta a outra. Até que lá para março de 1904 eles passaram pelo Egito. Eles alugaram lá uma casa, onde a ideia deles era passar uma temporada. O Crowley converteu um dos quartos numa espécie de templo. E no dia 16 de março, ele estava lá, ele com a sua esposa, né, o casal recém-casados. O que você faz na lua de mel com sua esposa? Você invoca silfos. Afinal, é a coisa mais normal que um ser humano consegue fazer. Vamos fazer um truque de evocação para poder mostrar para minha esposa, assim, olha que legal, elementais do ar aqui. Ela, no primeiro momento, não deu muita bola, não. Ele até ficou meio chateado, falou assim, putz, pô, aqui evocando vários elementais que ela não está nem aí e tal, mas ela alguma coisa ligou a chave a ele que ela começou a dizer, olha, estão esperando por você. Estão esperando por você. E aí o Crowley repetiu, falou, pô, não, será que... será? Vamos tentar de novo, vamos tentar. E no dia seguinte, vamos lá, vamos invocar os elementais de novo, tal. E aí nisso ela começou a falar de novo. Estão esperando por você, é tudo sobre a criança, tudo sobre Osíris. Aí ele falou, cara, porra, é isso, vamos tentar de novo. Terceiro dia, pô. Aí ela falou assim, cara, é aquele que te aguarda é Horus. Aí ela falou assim, cara, não é possível, o Rose não conhece de Horus. Ele começou a testar, ele começou a fazer vários testes, ver se ela identificava aspectos relacionavam a Horus, e, porra, o negócio batia. Ele falou, caraca, é Horus mesmo. O que esse cara tá querendo comigo? E aí eles foram para um museu, o Museu Bulac, e aí, andando lá pelas peças do museu, ela olhou para uma estela e falou, pá, é esse o cara que quer falar contigo. E aí é onde surgiu a famosa Estela da Revelação, que é a estela do sacerdote Ankh-Nakhonsu, que era um sacerdote que viveu em Tebas, aproximadamente aí no ano 720 a.C., no período aí da 25ª, 26ª dinastia, que era um culto ao deus Mentu,
ele era um sacerdote que a posição dele era, ele era o responsável por fazer as roupas dele, por vestir os deuses. Essa estela ela tinha sido descoberta em 1858 numa necrópole, também por um egiptólogo francês, o François Auguste. Era uma estela que, apesar de ser de madeira, ela estava num excelente estado de conservação e que guardava, como toda boa estela, afinal é um símbolo funerário, ela guardava inscrições aí do livro dos mortos egípcio. Então, o Crowley, essa estela, diz ele, até que ele olhou, o número da estela era 666. Ele falou, putz, the number of the beast, gostei. Essa é a estela. E aí ele conversou com o curador do museu e pediu para que ele fizesse uma transcrição em francês do texto daquela estela. E aí até um trecho aqui que o próprio Crowley que escreve, dia 18 de março de 1904. Todd evidentemente entrou em contato com ela, pois Rose descobre que Olge estava falando através dela e o identifica por um método que exclui qualquer possibilidade de acaso ou de coincidência, que envolve conhecimentos que apenas eu possuía. Um método em parte arbitrário, de forma que ela ou seu informante não tenham que ser capazes de ler a minha mente tão bem quanto se eu estivesse falando em voz alta. Então, a Rose ela informou que no dia... isso aí foi no dia 18, no dia 19, ela informou ao Crowley que ele deveria performar um determinado ritual, um ritual de invocação de Horus, e após esse ritual, no dia 20, nos dias seguintes, o Crowley então voltou ao museu, para buscar mais informações, para buscar essa transliteração, para poder buscar entender o que diabos estava escrito naquela estela. E aí, a gente olhando, assim, isso aí foi a tradução que o museu fez na época para ele começou a olhar, assim, os elementos, pô, ali no outro topo da estela, ele, Rudite, o grande Deus, Senhor do Céu, a Horquit, chefe dos deuses, Osíris, o morto, profeta de Deus Mentu, Senhor de Tebas, aquele que abre as portas do céu em Tebas, aquele que vive e consome pão, cerveja, gado, aves, palavras ditas por Osíris, servo do Deus Mentu, Senhor de Tebas, que abre as portas do céu, e aí todas as invocações relativas ao falecimento, né, de Ankh-Nakhonsur. Ó exaltado, que seja ele louvado, grande das manifestações, o grande Ba, alma, a quem os deuses temem, que aparece seu grande trono. Faça o caminho do Ba, da alma, do Ankh, que é o espírito, e do Cabe, que é a sombra, pois eu estou equipado para que eu possa brilhar nele, equipado. Faça para mim o caminho para o lugar em que Ra, Atum, Kefre e Ator estão neles. Osíris, servo do Deus Mentu, Senhor de Tebas. Ankh-Nakhonsur, voz da verdadeira, filho de semelhante, titulado, e aí tem uma transliteração que eles fizeram a tradução em consoante, porque indicava provavelmente que se tratava de um estrangeiro, então ele não tinha um nome, a transliteração acabava mais convencional, seria de Besnamalt, nascida da barra de Amon-Ra, senhora da casa de Tanek. Essa estela até interessante, o Flávio, que até esteve aqui um tempo atrás com o Johan, eles estão fazendo um trabalho, né, de um livro que é de tradução e revisão dos comentários do livro da lei pelo Crowley, e uma das metas que eles colocaram era uma retradução dessa estela, e eles observaram até um erro que vinha sendo perpetuado durante muito tempo na bibliografia brasileira, que acabava como sendo o sacerdote de Amon-Ra e senhor da casa de Tanek. Na verdade não era, estava falando da mãe do Ankh-Nakhonsur, não estava falando do pai. E era um erro que a gente se via, a gente observando os livros americanos, na verdade, realmente foi um erro que nasceu lá atrás e acabou sendo perpetuado dentro da bibliografia brasileira. Aconteceu, mas é um ponto que é sempre importante quando a gente tem esses episódios, por isso, que a gente consegue estar revisando a nossa bibliografia, revisando os dados e as informações que nós temos. Essa estela, todo mundo já deve ter visto aqui nos livros sagrados de Telemann, outros livros telemitas sempre tem, né, uma capa, e são os elementos dessa estela que vão estar presentes, né, nessa capa. Então, você sempre vai encontrar, então, aquela Radite, Senhor do Céu, vai estar sempre ali, né, na capa, logo abaixo também do disco solar, basicamente na mesma posição da estela, e você vai ter aquelas duas indicações ali de abundância, né, de pão, gado, aves, que também vão estar aí situando nas colunas que vão estar sempre aparecendo aí nesses livros e libres telêmicos.
Aí no verso também eles fizeram a tradução, palavras faladas de Osíris, Senhor de Deus Mentu, Senhor de Ossete, Ancafnaconsu, verdadeira, Ossete é Tebas também, era o nome antigo da região. O meu coração, coração de minha mãe, meu coração enquanto eu existia na terra, não se levante contra mim como uma testemunha, não se opõe a mim no tribunal, não seja hostil contra mim na presença do grande Deus, Senhor do Oeste, embora eu tenha unido a terra do grande lado ocidental do céu, que eu possa florescer na terra. Palavras faladas de Osíris, o sacerdote de Ossete, Ancafnaconsu, verdadeira voz, aquele que é o único braço que brilha como a lua, o Osíris, Ancafnaconsu. São trechos que vão remeter lá ao livro dos mortos. E aí um ponto, assim, a tradução do egípcio para qualquer língua contemporânea, inglês, francês, português, não é tão simples assim. Essa estela ela é passível de revisões, traduções, conforme novos avanços que são feitos na egiptologia, novos entendimentos são feitos sobre o conteúdo. E aí é um ponto muito importante que eu preciso reforçar, que é Telema não é quemetismo. A gente está falando de Egito, o negócio nasceu no Cairo, tem uma estela, e não é quemetismo? Não. Simples assim. É que nem algumas vezes, por exemplo, se faz alguns questionamentos, por exemplo, em alguns grupos cristãos mais ortodoxos, por exemplo, que se propõem contra a tradução do Antigo Testamento a partir do hebraico, porque os apóstolos não tinham acesso ao Antigo Testamento hebraico. Eles usavam a Septuaginta, que era em grego. Então, o trabalho de construção de todo o arcabouço do cristianismo é em cima do texto grego, não do texto em hebraico. Em Telema, a mesma coisa. A gente busca entender de onde vem, busca entender a origem dos símbolos, mas isso é um ponto que não é o fundamental para o entendimento do que Telema é. Porque, inclusive, um ponto que é importante, por exemplo, a própria questão do Hadith, que a gente vai estar falando mais à frente, ele é uma construção telêmica, ele não é uma construção da egiptologia nem do quemetismo. Então, a partir dessa tradução que foi feita, Crowley, então, versificou esse verso. Então, ele deu uma linguagem mais lírica, conversando com os especialistas do museu a partir daquele texto. Então, ele deu o que aquele ali despertou nele e versificou. Então, se a gente for comparar a tradução ao pé da letra que eu mostrei com essa daqui é muito mais poética. Acima, o enfeitado azul, de noite, o esplendor nu, curvado em prazer tafu, radite secreto e beijado, céu de estrelas, globo alado, são meus, ó Ancafnaconsu. Essa tradução aqui, que eu estou trazendo, ela é a tradução do Marcelo Ramos Mota, que está na tradução na edição brasileira que foi feita do Liberaba. Eu não vou ler ela toda, mas isso aqui depois, alguns trechos aqui a gente deve disponibilizar até dessa apresentação, e quem quiser ler, fique à vontade. A mesma coisa também, ele releu, ele fez essa versificação também do verso da Estela, que diz, fato é mentu, irmão, que sempre foi de Tebas o mestre. Ó minha mãe, meu coração, o coração que és terrestre, não fiques contra mim com juízo, não te ocupes da minha mente, não digas que não tenho siso, frente ao sol, senhor do poente. Então você vê que é uma linguagem muito mais rebuscada, muito mais poética do que é simplesmente uma mera transliteração do conteúdo daquela estela. Então, seguindo a nossa história, no dia 7 de abril, então, passado todo aquele período, Rose entrou novamente em transe e disse o seguinte, que Crowley deveria, nos 3 dias seguintes, ir até o templo, naquele templo que eles montaram na casa dele, entrar ali e escrever tudo aquilo que fosse falado para ele. Quem vai falar? Alguém vai falar e tu escreve tudo. E aí foi dessa forma que acabou sendo recebido no livro da lei. No dia 8 de abril, ele foi lá e escreveu o primeiro capítulo. No dia 2, ele foi lá, alguém falou para ele, ele escreveu o segundo capítulo. E no dia 3, ele foi lá e escreveu o terceiro capítulo. No dia 8, 9 e 10 de abril, no período entre o meio-dia e 1h da tarde. Cada um desses capítulos ele vai estar associado a uma das personas que aparecem dentro da Estela da Revelação. Então, o primeiro capítulo vai ser no It, que é essa deusa do céu que aparece, circulando na estela. O segundo vai ser sobre Hadith, que é o globo alado que surge na estela. E o terceiro vai ser sobre Horus, que aparece ali sentado na estela, bonitão. A estela também traz uma figura que é do próprio Ancafnaconsu, que é a figura que o Crowley vai identificar como sendo a si próprio, uma reencarnação, ele sendo uma reencarnação ou um aspecto daquele do escriba.
Ankh-Afnan Khonsu seria o aspecto do escriba ideal, do escriba dos deuses. Então, vai ser a persona, o arquétipo que Crowley vai assumir dentro desse trabalho. A gente vai falar mais à frente. Vamos falar um pouquinho, então, explicar então quem são essas pessoas. Nuit, né, que é essa deusa do céu, é o narrador do primeiro capítulo do Livro da Lei. Ela é o círculo infinitamente vasto, cuja circunferência é incomensurável e cujo centro está em toda parte. Ou seja, ela representa o universo e toda a totalidade de experiências possíveis nele. Hadith é o narrador do segundo capítulo e ele se identifica como ponto no centro do círculo, o eixo da roda ou cubo do círculo, a chama que arde no coração do homem e no âmago de cada estrela, o próprio eu do adorador. Algumas pessoas vão interpretar Hadith como sendo o quê? O espírito interior do ser humano, o Espírito Santo, o esperma no qual o DNA é carregado, né? O elixir vital. A união de Nuit e Hadith, né, vai ser o ponto de experiência único do ser, ou seja, todas as experiências pontuais em um conjunto, essas experiências pontuais, ou seja, Hadith se Nuit é todo potencial, Hadith é um potencial, é uma manifestação daquele potencial. Todas as manifestações potenciais formam esse grande todo de Nuit. E a união de um com o outro, que eles podem ser simbolizados também como o quê? A circunferência com o ponto no centro. Essa visão, ela pode parecer um tanto estranha, mas ela é muito próxima, por exemplo, com outras visões gnósticas. O Robert Chamberlain, por exemplo, no seu livro sobre doutrina martinista, ele coloca que o entendimento gnóstico desculpa, não, de doutrina martinista, não, falei besteira no outro, porque agora esqueci o nome. Ele coloca que o entendimento do gnosticismo clássico seria de que Deus teria um colar de pérolas que se quebra, e que essas pérolas elas rolam pelo quarto, onde Deus está, e Deus começa a recolher. Cada pérola é um ser humano, é uma alma, um potencial divino, e que Deus vai recolhendo para refazer esse colar. E que somente quando esse colar estiver totalmente refeito, que aí sim a humanidade terá encontrado a sua redenção, pois ela terá se tornado novamente uma. Não pérolas individuais, mas um colar que pertence a essa divindade. A outra figura do Livro da Lei é Horus, que vem escrito logo no início do terceiro capítulo como Ha-Horkuit, que é o Ra, que é o Horus dos horizontes, que é a dominação de Ra, identificando com o Horus, mostrando como duas manifestações de uma singular força solar. Porém, Horus é identificado como sendo Heru-Ha-Ha, porque Horus ele é uma deidade dual. Ao mesmo tempo que ele é Ha-Horkuit, ele também é Hoparkraat, que é também conhecido como Harpócrates, né, que é o Horus quando criança, que é esse garotinho, né, chupando o dedo, e cujo significado foi atribuído ao silêncio. É até um ponto interessante, né, que Aiwass, que é o próximo personagem que a gente vai falar, que é a pessoa que vai ditar o Livro da Lei, ele se identifica como sendo o ministro de Hoparkraat. É ele quem fala o Livro da Lei. Então, essa união de Ha-Horkuit e Hoparkraat, né, em Horus, é o quê? No novo Éon, o hierofante é Horus, portanto, o candidato será Horus também. Qual é, então, a fórmula da iniciação de Horus? Não será mais aquela do homem através da morte, será o crescimento natural da criança. Suas experiências não serão mais consideradas catastróficas. O hierógrafo delas é o louco, o bebê Harpócrates. Inocente e impotente, torna-se Horus adulto ao obter a baqueta. Então, realmente, ele vai mostrar essa deidade dual, ele vai ter esses dois aspectos, um passivo e um ativo, ou seja, o Horus criança, do silêncio, e o Horus adulto, ativo, da força. Aiwass é o cara que vai ditar o Livro da Lei para o Crowley. Quando ele entra no templo para poder fazer essa escrita, ele escuta essa voz, ele ingressa no templo 11h59 para dar meio-dia ele estar lá dentro. E nesse momento que ele está apenas com folhas de máquina de escrever e uma caneta tinteiro, é que a voz começa a se manifestar. E o próprio Crowley descreve essa experiência anos depois, como é que foi isso. Ele fala assim, a prova da natureza prater-humana de Aiwass, chamando de diabo, ele mesmo elemental, se quiserem. Inclusive, Crowley dificilmente ele vai conseguir fechar uma definição de Aiwass. A gente observa que ele muda dependendo do contexto. Os 3 dias foram precisamente similares. A voz de Aiwass veio aparentemente sobre meu ombro esquerdo, do canto mais longe da sala. Parecia ecoar em meu coração físico de uma maneira muito estranha e difícil de descrever.
A voz era de timbre profundo, musical e expressiva. Seus tons solenes, voluptuosos, ternos, ardentes, ou o que fosse apropriado às mudanças de humor da mensagem. Não era baixo, talvez um tenor cheio ou um barítono. A pronúncia inglesa era sem sotaque, quer nativo, quer estrangeiro, completamente sem maneirismos provinciais, incrível ao ser ouvida pela primeira vez. E aí ele termina dizendo sobre o que era escutar essa voz, né, desse ser que ditou para ele esses livros durante 3 dias. Eu tive a forte impressão de que quem falava estava realmente no canto, onde parecia estar num corpo de matéria fina, transparente como um véu de gaze, ou como uma nuvem de fumaça de incenso. Ele parecia um homem alto, trigueiro, de seus 30 anos, bem coordenado, ativo e forte, com a face de um rei selvagem, de olhos velados, que sua olhada não destruísse o que ele via. A roupa não era árabe, sugeriria a Síria ou persa, mas muito vagamente. Eu não notei muito porque, para mim, naquela época, Aiwas era um anjo, tal como os que eu tenho frequentemente visto em visões, um ente puramente astral. Saindo um pouco do que seria a ortodoxia telêmica, por assim dizer, indo para o lado ali do tal Michel Berthiaud, Michel Berthiaud vai identificar posteriormente, aqui a gente já está fugindo do que seria a ortodoxia telêmica, tá? Mas é uma interpretação que eu gosto de trazer. Ele vai identificar Aiwas como sendo o sagrado anjo guardião do Éon, a voz que se manifesta sob diferentes nomes para poder trazer as mensagens que esse Éon demanda. Tanto que ele vai fazer até uma identificação de Aiwas com o mestre Aquarius, que é aquele que dita o monastério dos 7 raios. Voltando para a ortodoxia telêmica, é interessante a gente observar que esses 3 capítulos do livro da lei, eles formam 65 folhas. 65, 11, que é o número de Nuit. Como ele ficou 3 horas, né, foi 1 hora durante cada dia, ele levou 3 horas para poder escrever 65 folhas. O que ele, posteriormente, chegou a tentar para ver se ele conseguiria escrever. E ele falou que para escrever 65 folhas, ele precisaria de 10 horas e meia. Um ponto interessante também é que tem parte do livro que ele não escreveu, é que ele não entendeu. Aiwas falou, ele não escutou. E Aiwas não queria que ele não queria ficar repetindo, não. Não queria. E aí quem escutou? Rose. Tem parte do livro que você vê que Rose, que depois invoca Aiwas para poder entender o que era que estava escrito ali, que nem o Crowley tinha entendido, sabia o que estava escrito. E se a gente observar no manuscrito, a gente consegue ver claramente o que é a voz garranchada de médico do Crowley escrevendo às pressas e o que é a letra calma de Rose posteriormente corrigindo aquilo que Crowley não entendeu. Um ponto interessante também é que o Crowley já estava com esses versos, né, a versificação da Estela. Então, para poupar tempo, né, afinal, ele só tinha 1 hora ali, né? Aí eu instrui Crowley em alguns momentos para só inserir mais tarde essa paráfrase da Estela da Revelação. Ele coloca assim, a nota assim, você já escreveu isso antes, e pá, e escreve, e vida que segue. Ele está muito sério, pausa para o meme. Para a gente poder explicar o livro da lei de uma maneira mais fácil, eu adoro esse meme, que ele é o jeito mais simples, mais fácil, mais didático de poder explicar qual é a mensagem do livro da lei. Capítulo 1, capítulo de Nuit. Eu sou a rainha do espaço e dos céus. Eu estou você, você está em mim. Eu te amo. Se torne Hadith. Seja minha contraparte, meu adorador, meu ponto. Eu já falei que eu te amo. Capítulo 2, Hadith. Eu sou a contraparte de Nuit e o seu ponto. Ela é o círculo e eu sou o centro onde quer que ela vá. Ela representa, eu represento o ponto do ego. Faça a sua vontade. Terceiro capítulo, horas. Não fode comigo. Eu lanço feitiço. Então, acabou o meme. Voltamos para a parte séria agora. Então, o livro da lei ele vai mostrar uma cosmogonia, que é o quê? Uma precessão de éons. Então, o livro da lei ele vai falar que existiu um éon de Ísis, que foi sucedido por um éon de Osíris, e que ali estaria sendo sucedido pelo éon de Horus. E o que essa precessão dos éons traz? E aí eu trago um cara que as melhores pessoas para explicar Telemann do jeito mais fácil, que é o Lon Milo do Cat, que ele fala o seguinte: uma fórmula mágica é um enunciado de como um fato ou teoria cosmológica é percebido. Grandes períodos espirituais, eras ou eons, são caracterizados por suas fórmulas mágicas. Assim como a criança é um produto físico e genético de seus pais, o éon de Horus reconcilia e transcende a fórmula das 2 eras que o antecederam. Somos a criança que acabou de se tornar autoconsciente. Ainda amamos nossa mãe e nosso pai, mas sabemos que jamais seremos felizes se apenas existirmos como uma extensão da vida deles. Então, além de apresentar todos esses personagens, trazer essa cosmogonia, o livro da lei ele vai servir para trazer o quê? Uma lei. A lei de Telemann. E aí, a lei de Telemann é esta lei, que é explícita, é colocada de forma muito clara e direta no livro,
e cuja natureza pode ser explicada em pouquíssimas palavras. Faz o que tu queres deve ser o todo da lei. A gente pode ainda explicar a natureza dessa lei de outra forma, dizendo: amor é a lei, amor sobre vontade. Então, no desenrolar dos 3 capítulos do livro da lei, essas 3 divindades elas vão expor essa lei de diferentes facetas, com diferentes humores, com diferentes nuances. Então, logo no início do capítulo, Nietzsche vai falar assim: não, faz o que tu queres, deve ser toda a lei, amor é lei, amor toda vontade, a lei é para todos. No segundo capítulo, Hadith já começa assim: olha só, essa aqui é a lei do forte, mas é a nossa lei, é a alegria do mundo. Quando chega no terceiro capítulo, Horus fala: essa é a lei da batalha, essa é a lei ativa, você tem que fazer. Não adianta ficar, fazer. E termina falando assim: não tem lei além de faz o que tu queres. Então, a gente consegue observar os humores dessa lei, de como essa lei é ditada no decorrer dos 3 capítulos. E aí uma curiosidade para complementar aqui na palestra: tem um professor do Departamento de Literatura, História das Ideias e Religião da Universidade de Gothenburg, que é o Eric Bogdan. Ele comenta que ele chegou a estudar, ele estuda Crowley, né, é parte do campo de estudo dele, e ele comenta que apesar de ele ser muito rebelde, se a gente pega a biografia dele, você vê que ele gostava muito do pai dele, mas ele não gostava da mãe, não gostava da seita que os pais viviam. Então, apesar de ele ter se rebelado com essas visões religiosas, ele acabou sendo influenciado durante toda a sua vida por essa visão, que era esse grupo, né, que eram os irmãos Plymouth. Essa seita ela tinha sido fundada por um pastor calvinista, né, que é o John Nelson Darby, e que, de acordo com ele, assim, esse grupo ele tinha 2 características que eram muito fundamentais. A primeira era a importância do estudo da escritura sagrada, no caso deles, a Bíblia. E o segundo ponto, que era fundamental do sistema deles, era o dispensacionalismo, que é o quê? É um sistema interpretativo da Bíblia que divide a história em dispensações, ou eras ou períodos que representam diferentes interações entre Deus e a humanidade a partir de pactos que foram celebrados. Então a gente consegue observar que esses 2 elementos vão ficar muito presentes no decorrer da vida do Crowley. Ok, não é a Bíblia, é o livro da lei. Ok, não são as dispensações que começam lá na queda, passam pela consciência, governo, regra patriarcal, lei mosaica, graça e a regra de 1000 anos, mas vai ser o período de Ísis, Osíris e Horus. Então, agora que a gente já entendeu a história, de onde que veio, né, de onde que saiu esse negócio de Telema e qual é a cosmogonia, a gente já consegue falar agora sobre o calendário. E o calendário está no livro sagrado. No segundo capítulo do livro da lei está lá escrito: mas vós, ó meu povo, erguei-vos e despertai, que os rituais sejam corretamente celebrados, com alegria e beleza. Há rituais dos elementos e festa das estações. Uma festa para a primeira noite do profeta e sua noiva. Uma festa para os 3 dias da escrita do livro da lei. Uma festa para Tahut e a criança do profeta, secreta ao profeta. Uma festa para o ritual supremo, uma festa para o equinócio dos deuses. Uma festa para o fogo, uma festa para a água, uma festa para a vida, uma festa maior ainda para a morte. Uma festa todos os dias em vossos corações, na alegria do meu êxtase. Uma festa todas as noites para Nu e o prazer do deleite extremo. Sim, festejai e regozijai-vos. Não há pavor daqui em diante, há dissolução e eterno êxtase nos beijos de Nu. Então, os dias sagrados que a gente observa nessas passagens são os rituais dos elementos, seja os equinócios e solstícios, a festa da primeira noite do profeta São Noivo, seja que é quando Crowley e Rose eles se aproximam, né, se casam, que vai ser o pontapé inicial de todos esses eventos que vão suceder, afinal, é o casamento deles que faz com que eles vão para a lua de mel, e eles irem para a lua de mel que faz ele pararem no Cairo e ter essa revelação. Uma festa para os 3 dias do livro da lei, ou seja, dia 8, 9 e 10 de abril, uma festa para o Supremo Ritual, que é o dia 20 de março, que é quando Crowley faz, então, a invocação de Horus, mediante ao transe que Rose entrou. Então, a gente consegue agora, então, dizer como é que é esse nosso calendário telêmico. Então, olhando lá para o dia, em 1904, o dia 20 de março é aquele ponto de ruptura que a gente fala. Porque no dia 20 de março... Pode falar, Thiago. O que seria essa festa ainda maior para a morte? Aqui seria um entendimento da morte dentro do conceito telêmico. Tá? Para poder explicar a morte dentro do conceito telêmico, deixa eu pegar, eu gosto muito, melhor do que eu explicar, é eu pegar o... Nessas horas sempre foge o livro, né?
Mas é a morte da pessoa mesmo, que tipo, Sim, a morte de sim, é a cada um grande de nós. festa. Tanto que em Telema é comum que normalmente quando a gente faz referência ao nascimento, normalmente a gente fala que é a pequena festa, e quando a gente fala da morte da pessoa, a gente está falando da grande festa. Ah, legal. Então, por exemplo, no perfil da Eclésia, por exemplo, a gente sempre posta, sim, antigos bispos, santos. Então, a gente sempre posta com essa indicação, pequena festa ou grande festa, que é exatamente a grande festa é quando ele vai poder transpor para o outro lado. Sem querer fazer que isso pareça um culto de suicídio coletivo, que a ideia também não é essa. Perfeito. Então, no dia 20 de março, que começa o Novo Éon, então, do dia 19 de março para trás era Velho Éon. Aí era Osíris, aí lá, dia 20, pá, começou. E aí, no dia 20, a gente tem esses episódios, que são do dia 20, né, até o dia 8, 9 e 10 de abril, que são os dias da escrita do livro da lei. Então, quando a gente fala assim, de Santa Temporada, é esse período sagrado de 22 dias, compreendido entre o dia 20 e o dia 10 de abril. Então, eu estou brincando, não é que no dia 19 o Velho Éon acabou. Obviamente que aqui a gente tende que há um overlapping desse entendimento, não é que simplesmente virou a chave, não. Ali é o pontapé inicial, que obviamente o Velho Éon continua a reverberar, mais do que nunca a gente consegue ver isso no Brasil, é tal como o próprio Éon de Osíris sempre continua a reverberar até então. Vamos achatar Então, a curva do Éon de Osíris, né? Então, assim, esse é o período. Então, assim, uma vez entendido que esse é o período sagrado, vamos entender então como é que a gente entende o calendário telêmico. Bom, uma das formas da gente olhar o calendário telêmico é, considerando que em 1904, que foi recebido o livro da lei, ali é o marco zero. A gente começa a contar um ano daí para frente. Aqui eu trouxe um trecho que é uma newsletter da Ordem do Templo e Oriente dos anos 70, lá nos Estados Unidos, que aí vocês podem observar ali, volume 1, número 1, ano 73 da nova era, maio de 1977 da era vulgar. Ou seja, simplesmente uma contagem a partir de quantos anos se passaram desde 1904. Então, por exemplo, hoje nós estamos no ano 117 da nova era, que vai até o dia 19 de março, a partir do dia 20 começa o ano 118. Essa é uma indicação. Crowley usava essa indicação? Não. Se a gente for olhar nas cartas dele, ele sempre utilizava, sempre começava e terminava todas as cartas com do what the will shall be the whole of the law, loves the law, love under the will. Mas ele usava a nomenclatura convencional, comum, para poder ser referenciado no dia a dia. Agora, quando a gente pega os diários, aí sim a gente começa a observar outros elementos, que ele trazia a anotação latina dos dias de semana, indicação astrológica, e trazia a carta do ano. Então, os dias da semana, simplesmente notação latina, que aqui, né, em português a gente utiliza uma notação que é baseada nas antigas feiras católicas, mas em todas as outras línguas dos países latinos a gente utiliza, na verdade, são referências aos planetas, né? Então, dias Solis, dias Lunas, Marte, Mercúrio, Jove, Vênus e Saturno. A data astrológica que o Crowley utilizava era simplesmente olhando, né, o mapa astral daquele dia e fazendo a referência ali de onde estava a posição do Sol, em qual signo, e qual a posição da Lua, em qual signo naquele dia, que ele colocava aquela notação. Esse tipo de notação, às vezes, em alguns documentos oficiais, vocês vão encontrar essa notação sendo utilizada, mas diário, mas assim, não é uma notação do dia a dia, até que putz, você fala assim, pô, tu lembra naquele dia lá, pô, o sol tava 18 graus lá em Sagitário, Lua. Não tem como, tu nunca vai saber o que é isso. Então, aqui é uma anotação ritualística, tá? Porque muita gente pergunta, eu tenho que usar isso aqui no dia a dia? Não. E a outra é o ano telêmico, que é o ano que é relacionado à carta, ou seja, relacionando que a carta, né, até que o Crowley coloca, né, que é do de Horus é o full. Então, ele começa, nele que vai começar, ele é carta zero. E aí, a partir no ano seguinte, 1905, qual é a carta? É o mago. 1906, sacerdotisa, e assim por diante, até 1926, quando chegou o universo. Mas acabou? Não. Agrupa-se depois em ciclos. Então, o que isso significa? Que no calendário telêmico, em 2020, a gente estava no ano dos amantes, no ciclo do Iefante. Entramos em 2021. Entramos no ciclo na carta no ano da carruagem, no ciclo do elefante. 2022, nós vamos entrar o quê? No ciclo do ajustamento, no ano do ajustamento, no ciclo do elefante. Pensa nisso no ano de eleição presidencial, que legal.
né? E, então, essa é a notação que basicamente a gente mais utiliza dentro de Telemann, que é essa referência. E aí vocês vão observar que toda vez que vai ter essa indicação, vai ter aquela indicação astrológica, né? Sol em tanto em peixes, Lua tanto em outro signo, e aí você vai ter a indicação, eu poderia ter colocado aqui, mas não coloquei, você vai ter a indicação de o numeral em caixa alta, por exemplo, um V maiúsculo, para mostrar que é o ciclo do Hierophante, e vai ter em minúsculo, VII, ou seja, que é para mostrar que é o ano dentro daquele ciclo. Em algum momento esse ciclo também vai acabar, aí vai ter o mega ciclo, vai ser o ciclo do mago, do subciclo, enfim. Então, conforme os anos forem passando, vai se aumentando mais cartas nesse ciclo. Até uma hora que alguém cansa de fazer essa contagem, ou chega aí o Eon de Maat, né? A gente nunca sabe. Afinal, a rádio já falou que começou lá em 48, né? Então, assim, quais são as práticas que a gente costuma fazer durante a Santa Temporada Telêmica? Tá? Eu vou mostrar duas práticas. Tá? A primeira que eu vou começar é a prática mais popular, é mais conhecida, que é uma prática que foi desenvolvida pelo College of Telemann, que é a prática mais comum entre telemitas do mundo todo. Ela consiste em você encerrar o ano com a leitura do prólogo do Inescido, e aí, a partir do dia seguinte, no dia 20 de março, você iniciar o carta a carta, uma meditação dia a dia, carta a carta, seguindo o alfabeto hebraico, e lendo um determinado livro específico dentro dos Sagrados Livros de Telemann. É uma prática que qualquer pessoa pode fazer. Para você fazer o que você precisa: uma cópia dos livros sagrados de Telemann, que eu estou trazendo já referenciado pela edição da Diamond, mas pode ser qualquer edição. Precisa do The Equinox e precisa dos arcanos maiores do Tarot de Thoth. Então, a gente vai começar, essa prática vai começar lá no dia 1º, lá com o Tolo, no dia 20, né, com o Universo, e vai terminar lá no dia 10 de abril com o Tolo, seguindo a ordem das cartas. Só que, peraí, eu falei que é alfabeto hebraico, né? E, peraí, cara, tá no livro da lei, Cisade na estrela. Então, peraí, vamos só fazer uma coisa, que a gente tem que trocar a ordem aqui. Então, a gente vai só substituir a ordem do imperador com a estrela para deixar o Marcelo de cabelo em pé. Por que vocês estão fazendo isso? Mas faz parte, está no livro, cara. Não tem como mudar aqui nesse caso. Então, aí a gente vai seguir essa ordem, dia após dia, começando até a gente poder terminar. Então, para quem quiser fazer essa prática em casa, quero experimentar para ver qual é. Você vai pegar lá a sua cópia do livro Sagrado de Telemann. Dia 19, no entardecer, você vai pegar o livro, lápis azul, prólogo do Nascido, que está lá na página 101. Faz nada, tem carta, tem nada nesse dia. No dia 20, aí você pega a carta do Universo, vai meditar de manhã e vai meditar de noite. Vai começar lá no Lápis Azul, capítulo 2, depois de noite vai para o Liber Lux, capítulo 4. Aí do dia 21 para frente vai ser só uma leitura por dia. Então você vai começar no Eon, o Liber Lux, vai dia 22, vai no Sol, mais uma vez com o Lápis Lazuli, capítulo 4. No dia 23, com a Lua, Lápis Lazuli, capítulo 6. Dia 24, o Imperador, com o Libertizade. No dia 25, a Torre, com o Lápis Lazuli, capítulo 1. Dia 26, no Liberesh, que é capítulo único. Dia 27, então vai na Carta Arte, com o Véu Ararita. Dia 28, a Morte, Liber Arcanorum. Dia 29, o Pendurado, Liber Lux, capítulo 3. E aí, dia 30, aí que quebra que você vai sair do livro Sagrado de Telemann, você vai pegar o Equinox. E aí, um ponto interessante. Por que você vai sair logo nesse dia do livro Sagrado de Telemann? Porque a gente está falando do ajustamento e está pegando o Liber Librae. São 22 dias de temporada sagrada, sendo que você começou um dia antes, ou seja, 23. Nesse dia, você já vai ter passado 11. Esse aqui é o 12º dia, está exatamente no meio da prática. Por isso que era o Liber Librae, porque ele está no meio, ele está literalmente no meio daquele período sagrado. E aí é o único livro que você vai precisar, no caso da edição da Diamond, ele foi publicado na página 119 do tomo 3. Passado esse dia, volta para o dia 31. Você vai lá na Fortuna, aí vai ser o capítulo 3 do Lápis Lazuli, dia 1º, com o Eremita, capítulo 5 do Lápis Lazuli, dia 2, a Luxúria, que aí vai ser o Estrela Rubi, capítulo 3, que é a Carruagem, que aí você vai pegar o Liberchat. Inclusive, para quem fizer essa prática, uma ponto que as pessoas sempre perguntam: Thales, Babylon é a carta da luxúria, ela que representa? Babylon está ali,
mas a carta que melhor representa Babylon não é a luxúria, é a carruagem. Afinal, é aquela taça ali no meio, é a taça de Babylon. E vocês lendo isso, quando vocês lerem o Liber Chat, vocês vão ver isso, que vai ficar de forma muito explícita, que é a carruagem, sim, de todos os atus é aquele que melhor representa Babylon. Aí no dia 4, os amantes, que vai com Liber Lux. No dia 5, o Hierofante, também com Liber Lux, capítulo 5. Dia 6, a Estrela, com o véu Ararita. Dia 7, a Imperatriz, com o Lápis Lazuli, capítulo 7. E aí no dia 8, que você começa a leitura do Livro da Lei. Ou seja, dia 8 você vai pegar a Sacerdotisa, e aí você vai ler o primeiro capítulo. No dia 2, você vai pegar o Mago e vai ler o segundo capítulo, e vai terminar o terceiro capítulo com a Carta do Tolo, lendo o terceiro capítulo. Simples, fácil e rápido. A outra prática, que é trazendo aqui para vocês, é a prática que a gente usa, que é uma prática que a gente desenvolveu dentro da Eclésia Babylon, que basicamente consiste, no dia 19, de fazer um marco de preparação, seja de meditação, de purificação, ou seja, para finalizar aquele ano. No dia 20, a execução do Supremo Ritual. Do dia 20 até o dia 10 de abril, uma meditação diária, também seguindo os 22 atus do tarô. Do dia 21 até o dia 7, o estudo e leitura da Estela da Revelação, tal como o próprio Crowley fez feito, de entender aqueles elementos, reconhecer aqueles elementos ali presentes. Afinal, se a gente fala que aquela estela ali é o símbolo do negócio, pô, a gente tem que entender o que tem escrito naquilo ali, e é uma forma de você entender durante aquele período. E no dia 8, 9 e 10, fazer a leitura do Livro da Lei. Ambas as práticas não são mutuamente exclusivas. Você pode fazer as duas, você pode fazer uma combinação das duas, pode fazer uma, pode fazer outra, não tem certo, não tem errado. São apenas jeitos diferentes de você poder encarar esse período. E o que é esse Supremo Ritual? Esse Supremo Ritual, apesar de não estar escrito na prática do College of Telemann, ele é muito comumente realizado por diversos grupos telêmicos também do decorrer ao redor do mundo no dia 20, que é simplesmente o ritual que o Crowley, lá no dia 19, a partir das respostas, né, que o Rose passou para ele começou a escrever de como que ele tinha que fazer essa invocação de Horus no dia 20. Então ele chega, até interessante, que ele chega a escrever assim, tá preliminar, banimento, pentagrama, hexagrama, pá, e aí fala assim, não, omite isso, tira isso daí. É um ritual que é basicamente simples, tá? Ele não tem grandes movimentações, ele é basicamente um ritual de exposição e de gestos, não tem movimentações. Ele foi realizado por uma pessoa, mas às vezes grupos podem realizar ele também. Ele é composto de 4 sessões, cada uma com 11 evocações, e que deve ser feito preferencialmente no dia 20, ao meio-dia e meia, em um local iluminado. O único requisito para o cara, para o executor, é que ele tenha um hobby branco, uma espada não consagrada, estar com os pés descalços e ter um rosário ou japamala de 44 contas de pérola. Putz, tem que ser pérola? Está escrito no ritual que era pérola e provavelmente ele tinha as 44 contas de pérola. Se você não tem as 44 contas de pérola, vai que nem naquele papo que a gente teve sobre altares pessoais, né? Você não tem ouro, faz com papel machê. No meu caso aqui eu tenho a minha, por exemplo, eles não são exatamente de pérolas. Pode falar, Marcelo. Esse ano faz 100, mas aí você já sabe que tem um ano inteiro para você arrumar essas pérolas, né? Exato. Então, você pode construir, você pode começar contando com o dedo, e depois você faz a sua. Eu tenho aqui a minha, que é mais bonitinha, até porque na Eclésia a gente costuma ter muito essa prática do mantra e da japa. Tanto que na Eclésia a gente costuma ter, além dessa que a gente chama de a japa do Eon, né, a gente tem também a mala de Nuit, né, que é com 56 contas, né, e a de Babylon, que é com 49. Então, essas daqui foram eu mesmo que fiz, mas tem diversos membros da Eclésia que fazem, fica até um trabalho muito mais bonito. E também é livre, se a pessoa quer fazer, então a pessoa já tem uma japa que ela tem apegada, às vezes ela quer só marcar ali e falar, não quero ter outra japa, já tem uma minha aqui de 108 que eu quero só marcar um tracinho, também é livre para os outros rituais, mas aqui a indicação é que você tenha uma japa de 44 contas para poder ser utilizada para esse rito e remetendo a pérolas. E aí, basicamente, o que esse ritual é feito é você faz a leitura, né, de frente para o sol, com o altar, ou com Horus, ou com o elemento. Você faz essas invocações falando, e aí o ritual fala que você tem que falar em alto e bom som. Obviamente que dependendo de onde a pessoa viva, a pessoa começar a gritar, golpeai o acorde, mestre! Pode só alguns problemas, talvez com vizinhos, mas se ela não tiver problema com o vizinho, é melhor ainda. Então, ela basicamente faz essas evocações, e aí a cada contagem, né,
Cada sessão dessa vai ter um eu invoco. Então, ó tu, cabeça de falcão, a ti eu invoco. Então, é uma invocação, foi uma conta. Tu, primogênito, filho de Osíris, teu pai, Isis, tua mãe, aquele que foi dilacerado, aquela que arregou em ti o teu ventre, fugiu no terror das águas. A ti eu invoco, mais uma conta. E aí você vai fazendo essas contagens, e aí fechou 11, terminou a primeira sessão, espera, deixa aquela energia da primeira sessão, vai para a próxima. E aí, a cada sinal, você também faz o sinal de Apófis ou Tifão, até que ao final você faz a última invocação, mantendo esse ritual. É um ritual relativamente simples. No site lá da Eclésia, a gente vai disponibilizar a gente está diagramando um PDF bonitinho para poder deixar. Tem lá o ritual mais cru lá em HTML, na seção de práticas, mas a gente deve fazer um PDFzinho mais bonitinho para poder lançar. E aí aproveito para deixar o convite, tá? No dia 20 de março, tá? Que vai ser um domingo, ao meio-dia, a gente deve fazer a execução desse Supremo Ritual online, a gente já tinha feito aí em outros anos, a gente adaptou para fazer o online, a gente acaba perdendo alguns itens, mas funcionou bem, ficou bem legal. Quem quiser participar, é só colar lá depois lá no Instagram, entrar no Telegram da Eclésia, enfim, vai ter todas as indicações, está lá, é aberto para qualquer pessoa, qualquer um pode entrar. Para quem quiser saber um pouco mais, tá? Eu vou deixar 2 recomendações aqui. Uma é dos nossos amigos do Foco de Pestilência, que eles lançaram um episódio sobre egiptologia, que tem um egiptólogo lá trazendo, falando sobre, comenta até, por exemplo, a questão de Hadith, que Hadith mesmo, se você olhar pela egiptologia, Hadith é horas ali, então é bem legal, vale a pena escutar para querer conhecer mais. E os nossos amigos também da Badia Het Heru, que eles gravaram uma versão lindíssima do livro da lei falado, ou seja, em audiolivro, que está disponível também no YouTube. Aqui estão as indicações, mas basta vocês entrarem aí no canal deles lá, que é o Foco de Pestilência, e no canal da Abadia, que vão encontrar lá esses vídeos. Super recomendo. Para quem quiser ler mais sobre Liberaba, toda essa história que eu contei de forma totalmente corrida, está bem descrita lá no Liberaba, na 4ª parte, então vocês vão encontrar lá em detalhes, tem um diário, tem tudo mais. E aí eu estou trazendo até aqui a capa da edição da Penumbra, porque é legal a gente valorizar que a gente tem de produção nacional, mas qualquer versão tem, se você tiver a versão americana, vai ter lá também. Se você não tem, está no Hermético, foi no Rádio Nu, enfim, vocês olhem lá, que lá vai ter todo esse processo, toda essa história que eu contei. Para conhecer mais sobre o Supremo Ritual, eu recomendo esse livro, que é o Grimório de Aleister Crowley, Group Magical Rituals, que é do tal Rodney Orpheus. É o melhor livro de rituais em grupo telêmicos que eu já vi. Super recomendo. Infelizmente não existe em português, mas tem ele disponível para Kindle. Para quem quiser conhecer também sobre Telema, não tem como deixar de não falar, que é o A Magia de Aleister Crowley, do Homem do Cat, que já é editado já há 200 anos pela Madras. Não sei se está ainda em catálogo, eu acho que sim, mas para quem estiver começando, vale a pena conhecer. E, claro, os livros sagrados de Telema, né, que não só livros sagrados, como o Equinox, e os outros livros que foram lançados pela Diamond. E aí, já deixando o jabá, eu espero ainda esse ano também conseguir lançar o Gnosticismo Telêmico, que eu vou estar contando essa história aí, que vai lá mostrando esse contínuo, desde Gnosticismo contemporâneo, Gnosticismo Telêmico, até chegar aí na Eclésia Babylon. Falando ainda sobre livro da lei, para quem tem Alexa, que quiser, a gente disponibiliza 2 skills. Então, você pode ter Alexa no seu dia a dia, ouvir o livro da lei no seu dia a dia de notícias. Você pode ouvir numa hora o Jornal Globo de uma guerra na Ucrânia e no dia seguinte você ouvir uma bela frase do 3º capítulo. Então, para quem quiser, a skill é de graça. Ela está em 2 versões, ela tem na versão tanto da tradução que a gente usa, mais comumente na Eclésia, e tem outra que é com a tradução mais clássica, que é do Mota. Então, só você ativar e depois falar, Alex, abra meu resumo de notícias, que ela vai falar para você lá alguns versículos do livro da lei. Bom, e é isso, gente. Muito obrigado. Para quem, então, não conhecia a Eclésia, eu convido a entrar no site, que é o eb.4gsanctuary.com. O nosso Instagram é o 4G Sanctuary. Quem quiser participar do nosso grupo do Telegram, é só entrar t.me/eclesiababylon chat. Nos Estados Unidos, o site é o eclesiababylon.com e o Instagram é o Pineapple Bay Official. E para quem quiser falar comigo, tem o meu site, que é o artereal.talizazer.com, e tem o meu Instagram, que é o Talhanu. E de apresentação, é isso. Alguém tem dúvida, dívidas, perguntas? Thales, o primeiro de tudo, eu acho que para facilitar, depois vocês me passam todos os dados. Para quem está assistindo, está aqui embaixo, abre a descrição, já tem os links
que aí acho que facilita a vida da galera que está no YouTube, né? Com Teoricamente, certeza. hoje é dia 16 no YouTube que a gente está passando, a gente está gravando antes, então dá tempo de se preparar ainda. Vai ser domingo agora, então corre a ver as anotações do Thales, qualquer coisa, entre em contato com ele e vamos nessa. Segue aí, Ulisses. Ô, Thales, cara, assim, parabéns inicialmente. Eu já esperava uma palestra fantástica e realmente, cara, sensacional. Eu tenho uma pergunta. Em que momento que aparece Babylon? Porque você falou de várias entidades, né, envolvidas com o Telemann. Mas e a Babylon? Onde ela Então, entra Babylon não texto? aparece no livro da lei. No máximo que você vai ter no livro da lei é a indicação da Mulher Escarlate, o que nós entendemos como sendo um aspecto de Babylon. A Mulher Escarlate está em Babylon, mas Babylon não está na Mulher Escarlate, ou seja, Babylon como um aspecto maior do que apenas a Mulher Escarlate. Isso não está em conformidade com a ortodoxia telêmica, até porque eu consigo, citando o próprio Crowley, dizer que eu estou errado, mas eu também consigo, citando o próprio Crowley, dizer que talvez eu esteja certo. Então, Babylon ela passa a surgir no contexto telêmico, principalmente por causa do A Visão e a Voz, que é o livro que vai discorrer sobre o trabalho de Crowley, né, adentrando os retiros enoquianos. Esse é um trabalho que ele começa lá em 1900, no México, né, que ele é um período que ele se desentende lá com a Golden Dawn, vem para o continente americano, vai para o México, e no México ele começa a adentrar os retiros enoquianos, só que aí ele adentra 1, 2 e sente que o negócio ali não vai avançar, ele guarda, anos mais tarde ele vai para a Argélia e faz esse avanço. Babylon vai surgir ao momento que ele entra no 12º Haiti e ele vai encontrar o reino de Babylon no 2º Haiti. Então, mas durante esses retiros, então, é o 12º, 15º. Enfim, ali no 12º, 15º ali ele vai ter a primeira visão de Babylon. Inclusive, a primeira anotação vai ser Babilônia. E aí, em determinado momento, que o anjo fala para ele, não, porque essa é uma palavra de 7 letras, que é equivalente a uma palavra de 4. E aí ele começa a fazer a correlação da gematria de caos, enquanto essência, enquanto força, igual Babylon. E aí que vai surgir essa notação que a gente utiliza. Babylon, posteriormente, ela vai ser muito trabalhada, principalmente pelo Jack Parsons, e aí já é 1940. O Parsons ele vai descrever isso num trabalho, um livro, que é o livro de Babylon, que vai descrever o Babylon Working. O Babylon Working também foge um pouco da ortodoxia telêmica, porque ele tem um personagem que é bem controverso, porque o parceiro dele era o Ron Hubbard, né, que era o fundador da Cientologia. Mas ali que ele vai ter toda uma série de insights que, inclusive, vão influenciar, se não diretamente, magicamente, outros movimentos que vão vir à frente. Então, Babylon vai ter esse desdobramento mais para frente. Desculpa, ainda com Crowley, em 1913, quando ele se torna bispo gnóstico, ele escreve o Liber 15, escreve a Missa Gnóstica, ele vai escrever o Credo Gnóstico, e no Credo, é um ponto até interessante, no Credo Gnóstico, do Liber 15, não tem Nuit, não tem Radit, não tem Hahorquit. Todos esses dados do livro da lei, eles são dados como sendo o Senhor, que é um princípio que vai estar além dos véus, que vai estar além daquilo ali que pode ser compreendido. Então, todo esse assunto que a gente falou, ele já está dado logo no início, e aí Babylon vai surgir ali, como a grande mãe, o ventre de onde todos nós viemos e para onde todos nós iremos retornar. Fantástico. Eu ainda vou passar a palavra. A gente estava com um visitante ilustre, Flávio Watson, rapaz! Foco de Pestilência, estava aqui. Eu ia aproveitar primeiro para parabenizar que o livro foi financiado e finalmente a gente vai ter o livro com todos os comentários e tudo. E queria que ele falasse um pouquinho. Se vai ter alguma festa, vai ter alguma coisa, e faça um pouquinho também desse episódio que o Thales citou, do Egito, do Foco de Pestilência. E aí, galera, entrei de furão aqui na parada. Boa noite para todo mundo. Cara, primeiramente, meu irmão Thales, parabéns aí pela apresentação, foi excelente, cara. Brigadaço, assim, por ter
trazido tanta coisa legal pra gente. Cara, então, assim, de recado, assim, já que o Marcelo abriu esse espaço aí, já que você falou aí também de calendário, o Calem, todo ano, a gente faz uma festa de celebração da escritura do livro da lei. Então eu queria aproveitar para chamar todo mundo. A gente ainda não está com programação fechada, mas a gente vai fazer alguma coisa no dia 8 de abril, aí em São Paulo. Eu estarei em São Paulo, então depois de muito tempo estarei por aí, e aí vamos ver o que os protocolos vão permitir que a gente faça presencialmente, com máscara ou todo mundo se agarrando, mas a gente vai tentar fazer alguma coisa aí. Estou tentando bolar alguma parada que vai misturar tanto alguma coisa online para transmissão no canal e tal, mas a gente quer fazer alguma coisa presencial também, nem que seja pequena, com algumas pessoas. Então, no dia 8 de abril, ainda não temos programação, mas vai ter alguma coisa, assim, com certeza. Hoje mesmo a gente estava conversando. Então, eu e o Vinícius, também lá do Calem, estaremos aí em São Paulo. O Peu já está morando aí, Mariana está aí também. Então, a gente vai se encontrar em algum lugar, Breno, Raquelzinha. Vamos todos nos ver e receber algumas pessoas para fazer alguma coisa aí. E quanto ao financiamento, o financiamento está andando. As pessoas da Pressage estão querendo me comer meu fígado, porque eu estou devendo algumas coisas que eu estou enrolado para entregar. Mas vai sair. Está pronto. Eu estou fazendo algumas pesquisas ainda para entregar algum material. Mas estamos em contato, como o Thales falou, com um egiptólogo que vai traduzir a Estela direto para o português. Então nós teremos pela primeira vez uma tradução direta do egípcio para o português, porque o que a gente tem hoje é uma tradução da Estela para o francês, que foi o que o Crowley pegou, né, ali antes do grande ritual. Então, quando ele contou a Estela, aquela história que o Thales contou, ele comenda uma tradução para o francês no Museu Bulac, e aí a partir dessa tradução do francês que ele faz aquela paráfrase que a galera geralmente recita quando faz o Liber-Resh ou quando faz algumas outras práticas telêmicas, que se você recita lá, né, unidade ao máximo revelada, eu adoro o poder do teu alento, supremo, terrível Deus, etc, 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 que é a paráfrase já do que o Crowley fez a partir da tradução para o francês. Existem outras traduções para o inglês, mais contemporâneas, porque o egípcio lá de 1904 era um egípcio ainda muito engatinhante, né? Então tem coisas que foram atualizadas. Assim, na essência, basicamente, a coisa é bem parecida com o que se tem naquilo ali, mas tem traduções para o inglês mais contemporâneas, e a gente vai agora ter na edição que vai sair dos comentários do livro da lei, que vai sair aí pela Pressage, a gente vai ter pela primeira vez uma tradução direto do egípcio para o português. Isso aí é absolutamente inédito, assim como o livro inteiro é inédito, porque o livro vai reunir os 3 comentários principais do livro da lei, que é o antigo comentário, que é publicado no The Equinox, né, ainda, se não me engano, no número 7 do volume 1 do Equinox. Tem o comentário antigo, que é considerado o primeiro comentário que o Crowley escreve sobre todos os versículos do livro. Depois vai ter o comentário novo, que não é publicado em vida. O Crowley morre sem ver esses comentários editados. Esses comentários eles são objeto de uma operação mágica em que o Crowley realiza em Cefalu. Então ele, lá em Cefalu, na Itália, né, aquela doideira da abadia de Telemann, ele faz uma série de operações mágicas, invocações para invocar Hadith, como está escrito no terceiro capítulo, no segundo capítulo, agora não lembro, é no terceiro capítulo que é dito isso. Não, é no terceiro mesmo, no segundo não. Né, que Hadith fará sua mão, sua pena firme e tal, para interpretar o texto. E aí ele faz isso em Cefalu e aí escreve o segundo comentário, que é um comentário bem longo, páginas e páginas às vezes. Eu estou parado agora num comentário do versículo 54, que é aquele que fala de Maria será atropelada por rodas e tal. Nossa, são 10 páginas de comentário só para falar desse pedaço. Fala um monte de coisa, é uma doideira, né? E tem um terceiro comentário, que é o comentário de Geridenses, que ele é feito em 1925, se eu não me engano. O segundo comentário é feito em 1922, se eu não me engano. E aí o de Geridenses é um comentário mais curto, bem sintético, ele é mais curto até que o comentário antigo. E não tem comentário do terceiro capítulo, ele só comenta o primeiro e o segundo capítulo. O terceiro capítulo ele fala assim, nesse capítulo aqui a gente não tá além da capacidade de comentário, eu me restringe a apenas falar dos 2 primeiros. E aí é um comentário curtinho. Aí essa edição vai ter os 3 comentários editados pela primeira vez, pela segunda vez no mundo, pela primeira vez no Brasil, pela segunda vez no mundo. Porque esses 3 comentários só foram publicados apenas uma vez pelo Kenneth Grant e o John Simons, que publicaram em 1973 ou 74.
que publicaram um livrão azul grandão, que é o Mystical and Philosophical Commentaries. E aí o que a gente tem hoje, basicamente, são só esses daqui, que é a edição do Regardier, que tem um antigo e um novo comentário, e a edição da Otto, que é ambos se chamam The Laws for All. A edição da Otto é uma edição altamente editada pelo Wilkinson, né? E aí essa é a edição que geralmente as pessoas têm. Ambas estão esgotadas, custam dólar, um dinheiro, para você conseguir comprar um livro desse aqui, né? O do Simons e do Kenneth Grant, então, custa para mais de $1.000 aquela edição. Então a gente vai ter no Brasil, em português, uma edição que em inglês custa mais de $1.000, $1.500, um troço assustador, assim. E é isso que eu tinha para falar, e já que você abriu a janela para falar dessa aí. Maravilhoso. Mas, cara, Flávio, você é sempre bem-vindo aqui. Antes, então, de você ir embora, como é que a gente te acha? No Twitter, tô lá no Twitter sempre. Eu tô querendo usar mais o Facebook, não. O Facebook eu tô indo embora. Eu tô querendo usar mais o Instagram. Tô pensando em botar umas coisas lá, uns stories favoritados lá com as minhas participações aqui no Meira, em outros lugares, em podcast convidados e tal. Foco de Pestilência não vou botar porque já tô lá todo mês, né? Mas vou botar algumas coisas lá no Instagram e no Twitter eu tô sempre lá falando bobagem. Ambos, Flávio Watson. E o Calem, o trabalho que eu faço no Calem e no Foco de Pestilência, vocês encontram como Calem 418, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Twitter. E no Spotify, enfim, podcasts você encontra como Foco de Pestilência mesmo, o podcast que a gente vem publicando aí desde o finalzinho de 2015, sobre Telema, magia, enfim, etc, etc, etc. Esse mês está atrasado, mas vai sair provavelmente nesse final de semana um programa sobre o Liber Hash, que vai ser dividido em 2 partes, vai sair agora, provavelmente no fim de semana, e o finalzinho do programa no final do mês. Um podcast juntos, as 2 partes vão dar mais de 3 horas só sobre Liber Hash, para quem quer fazer adorações ao sol aí. E a gente conta um pouquinho dessa história da Estela, dessa história da transliteração, da tradução da Estela e tal. A gente conta um pouquinho sobre essa história lá no podcast também. Deve estar saindo aí esse fim de semana. Maravilha, mano. Obrigadão pela participação. Seja muito bem-vindo sempre. Beijo a todos. E em abril estarei aí em São Paulo, beijando vocês pessoalmente. A gente vai se encontrar. Vamos marcar alguma coisa aí. Beijo, queridos. É muito legal ver o Flávio falar, cara. É apaixonante esse jeito dele. Mas as perguntas aqui é pro Thales hoje, né? Tem 3 perguntas para você, Thales. 2 são do Pedro. Rapaz. Mandou aqui no chat. Vou ler primeiro fazer as perguntas dele e depois eu vou fazer a minha. Ele quer saber, primeiro, por que Sadi não é estrela? Você quer que você explique isso daí? Essa aí vai ser mais complicada. Essa é melhor deixar para outro. Essa é melhor deixar para o próximo episódio. Acho que o Marcelo pode explicar para gente, então. Não. Cara, eu não sei. Essa é a grande verdade. Eu li, já procurei, já pesquisei, já perguntei para um monte de gente. O Flávio, tu quer responder essa de maneira... Cara, é muito difícil de responder esse negócio. Já que todo mundo quicou aí, é muito difícil de responder, porque o Crowley mesmo teve dificuldade de entender isso aí, né? Nos comentários ele demorou a sacar, porque isso está no livro da lei, né? No livro da lei vem escrito assim, Tizade, vem a letra Tizade, né? Não é a estrela. Aí ele fala, caralho, que porra é essa? Eu não entendi que merda é essa. Aí ele medita muito, enfim, tem uma lucubração muito longa sobre por que isso vai acontecer, mas ele, inclusive, mete uma etimologia freestyle lá do termo tizar e tal, que eu acho uma bobagem danada, não tem nada a ver aquilo ali. Mas o que ele vai tentar explicar, que é difícil de explicar assim, um suporte visual, é que se você pegar os arcanos, né, maiores, né, e distribuir eles na eclíptica dos signos, né, você vai ter uma torçãozinha de um lado, né, e você não tinha essa mesma torçãozinha do outro lado. É difícil de explicar isso sem desenhar. Isso aí. Eu não sei se vai... Deixa eu tirar aqui o blur aqui. Afasta um pouquinho, tira o blur. Deixa eu tirar o blur aqui, que aí ele vai... Eu tava indo pegar exatamente o livro de Totti, que é... Deixa eu pegar o meu aqui. Cadê o meu livro de Totti? Tá aqui do lado? Cadê Equinox, isso aí? Não, ele é outro livro. Totti mesmo. E apareceu, isso aí, foi. Então, tinha essa separaçãozinha aí à esquerda, que vocês estão vendo aí, né? Entre Áries e Aquário, que se você fosse fazer o correto, já estaria normalmente trocado, né? E o lado de lá, entre Leão e Libra, não tinha essa voltinha. Então você só tinha
o arco, né, a eclíptica dos signos, você só tinha uma voltinha de um lado, se você acompanhasse os arcanos do tarô, por essa eclíptica, mas você não tinha do outro lado. Aí o Crowley falou, porra, é isso, eu tenho que trocar aqui, se eu trocar Tizade por... Ai, meu Deus. Tizade vai trocar lá embaixo com Val. Não, Tizade... Com o Imperador. Com Ré, perdão. Ré. Com Ré. Com Ré. Vai trocar Tizade com Ré. Val é o Hierofante. Vai trocar a carta de Tizade, né, a letra de Tizade com a letra Ré. Aí você gira, e aí vai girar também os arcanos e vai girar os signos. Só que essa explicação, ela é, assim, tipo, muito difícil de entender, até mesmo de falar. Tem que pegar e desenhar mesmo. E mesmo lendo no Book of Thoth a explicação, ela é difícil. Então, Tizade não é a estrela porque está no livro da lei. É simplesmente essa a explicação final. Assim, a base da explicação é essa. É o que está na Bíblia. Tizade da estrela. Só que se Tizade não é estrela, o Crowley tinha um problema de dizer. Então qual vai ser, né? Qual vai ser a carta que vai entrar na estrela? Aí ele faz esse jogo todo astrológico para jogar Ré na estrela e subir Tizade para ser imperador. Só que aí isso vai dar ele vai inventar lá que, porra, tem a ver então a letra Tizade com o prefixo de Kizar e de César e de não sei o que, mas isso aí é doideira do Crowley, não tem nada a ver. Igual vai ter gente também depois que vai dizer, eu vou pegar aqui que esse aqui é o trecho do manuscrito, né? O que Crowley fala é que ele leu isso aqui que é o Tizade. Aí tem gente que vai falar que depois que não é o Tizade, que isso aqui era outra coisa, que é, enfim. Só que aí entra naquela parte da polêmicas teológicas. Aí já vira teologia telêmica muito hardcore. Aí teologia telêmica aí já complica. Por isso que eu falei de pula. Essa aí da confusão. É que nem Fio e Kill, né? Outro dia vieram me perguntar negócio de Fio e Kill. Nem joguei aqui um troço aqui que ninguém nem sabe. Polêmica do texto do livro. Várias tretas telêmicas. Que também é outra também. Esse é um exemplo que o Flávio notou, acho que eu tenho, deixa eu pegar aqui, acho que eu tenho até o destaque dela aqui. Tem ali, que você mostrou. Eles não sabem se aquilo ali é um F ou se é um K. Aí a Otto diz que é um K, porque aí tem uma explicação doida de quantidade de números de K que tem no texto. Brother, a galera brisa, assim, muito doideira. Em vez da galera só ir pro mundo fazer o que tem que fazer, vai fazer, né? Vai fazer o que você quiser, não? A galera fica brisando em cima dos problemas. Aqui, tá vendo? Esse fio aqui, que aí tem, que seria o final. Aqui é aquele o Ai falou, você não escreve isso aqui não, senão não vai dar tempo. Sabe que aqui é da Estela, papapá. Aí no final termina aqui com filme. Durante anos todo mundo achou que era filme até enfim, alguém chegar e falar que isso aqui não era um F, é um K, é porque é Kill Me. E aí essa explicação de que é porque... Tem um dedo do Crowley nisso aí também, que ele revisa um texto em que tá Kill, e aí algumas pessoas dizem que ele não verificou, que isso passou na revisão, enfim. Vários problemas. Ih, rapaz, isso aí vai longe. Da polêmica. Agora eu vou dar gente que eu tô atrasado pro outro negócio aqui. Beijo todo mundo. Obrigado, Flávio. Tchau. Beijo, Flávio. Tá, na segunda pergunta do Pedro é se existe alguma diferença entre festa e ritual, porque lá no livro da lei fala tem uma festa para isso, uma festa para aquilo, e sempre parece que vocês têm um ritual para se festejar aquilo. Mas tem uma festa mesmo que só se festeja? Não, então, pode ser uma festa. Pode ser uma festa, por exemplo, não existe um ritual específico, por exemplo, para as estações. No livro, na Ecclesia Babylon, a gente tem um ritual, mais uma indicação que a gente dá de uma festividade que a pessoa pode fazer em casa, nas estações, equinócio, solstícios, etc. Mas você vê que, se vocês forem ver, são rituais que, inclusive, utilizam textos até que não são litúrgicos, por assim dizer. No ano passado, logo no início da pandemia, a gente chegou a fazer uma experiência de tentar, estava naquele início de quarentena, todo mundo em casa, e chegou a fazer uma experiência, por exemplo, de fazer uma encenação do Liber 15, que a gente chamou de Cyber Liber 15. Aí, obviamente, que a gente teve que fazer adaptações, por exemplo, não tinha uma congregação, não tinha como todo mundo ficar falando, porque a gente tentou uma vez que todo mundo falando no Google Meet, ficou uma bosta. Aí a gente criou uma diaconisa ali, que era um personagem para poder fazer o papel da congregação. E aí, no meio do santo, a gente falou assim, pô, não faz sentido
por exemplo, dentro o Liber 15, ele foi o rito do Crowley que escreveu para uma eclésia específica, que era a eclésia que ele tinha, que era, por acaso, era a única eclésia agnóstica que existia naquele momento. E essa eclésia mantém esse rito até hoje, como ele é feito. E aí, por exemplo, no Liber 15, ele só fala o nome dos santos homens. Por quê? Porque é uma parte que são feitas coletas e você tem todo ali um jogo de pares de opostos. Então, ele fala do senhor ou da senhora, aí ele vai falar dos santos e fala da terra. Então, ele quer comparar os santos, né, enquanto homens, e a terra, e o feminino ele quer deixar ali como sendo a terra, então por isso que ele não fala. Aí, essa organização falou assim, não, é porque tem uma tradição gnóstica que nos fala o nome dos santos que são mulheres. Aí, tipo, cara, não tem. Assim, então, é uma desculpa que, assim, Crowley não tinha nada melhor, outro exemplo melhor para usar e que quis fazer dessa forma, mas que ele falou assim, cara, não faz sentido a gente colocar dessa forma na eclésia, porque vai contra o nosso carisma. E aí a gente montou uma outra lista, que eram 49 santos, que a gente falou assim, é o Crowley mais 24 homens e 24 mulheres. E aí dessas 24 mulheres, a gente pegou, tinha uma poetisa, que a gente gosta pra caramba, pelo menos eu gosto muito, assim, acho o trabalho dela. Ela teve uma vida breve e, ao mesmo tempo, uma existência muito produtiva, que foi a Flor Bela Espanca, que é uma poetisa portuguesa. Então, a gente montou, basicamente, os rituais em cima dos poemas dela. Não são textos litúrgicos. Obviamente que tem trechos litúrgicos que a gente coloca ali e tal. Então, porque, no fundo, a ideia aqui é festejar. Então, assim, o ritual, se ele existe, ótimo, vamos executar o ritual. Por exemplo, o ritual de Horus, esse de invocação de Horus, está lá, porque nos rascunhos lá do Crowley, mesmo ele falando, e aí no Liberável ele escreve, que ele fez que ele era expressas, então ele tem erros que ele nunca cometeria, que ele nunca faria daquela forma, mas ele tem um ritual, então execute esse ritual. Mas se não tiver, festeja, celebre. O próprio livro da lei, é a lei do forte, mas é a alegria do mundo também. Então, esse que é o ponto de ter tanto o festa quanto o ritual. Entendi. Agora, só mais uma pergunta, eu já libero o pessoal, que quando fala de Telemann, eu me empolgo também. Mas é o seguinte, para quem está querendo participar da Santa Temporada Telêmica, tem um monte de coisa aí para fazer. Vocês vão ter algum canal, alguma coisa assim, que vocês vão falar assim, hoje é o dia de fazer isso. Aí passa o outro dia. Hoje é o dia de fazer isso, para a pessoa poder acompanhar com vocês e poder fazer tudo junto? Ou não, só vai ter um PDF que é ela que vai se virar para fazer as coisas cada dia? Então, a minha ideia, aí depois tem a ver com o Marcelo, depois de pegar essas folhas aqui que já estão, por exemplo, quem tiver os livros da Daimon quiser fazer, eu já coloquei aqui, já até anotou a ideia quando a gente falou e lá no grupo do Mayhem vai ter, tipo, de manhã, todo dia alguém vai postar a carta e uma parada dessa. Legal. E fica ali a página, já está indicada. Aí você abre lá o livro, faz ali a tua invocação e tal. A nossa, provavelmente, a gente deve colocar um acompanhamento dentro também no Instagram. Só que a gente evita fazer a coisa muito tutoriada, tanto para evitar a comparação com o modus operandi de outros grupos telêmicos, que funcionam num sistema instrutor-instruído, quanto para poder mostrar que a nossa ideia aqui, a Ecclesia Babylon, ela não é um grupo dogmático, ela é um grupo confessional, ou seja, nós temos um credo, ou seja, uma confissão de entendimento da espiritualidade, e assim se reúne para celebrar junto. Não necessariamente a gente trabalha para criar dogmas. Então, a gente quer que as pessoas também andem um pouco por conta própria. Obviamente que a gente tem que dar a ferramenta, não adianta jogar o cara no abismo e falar assim, se vira. Então, a gente tenta sempre caminhar nessa coisa assim de não ficar tutorando, né, de ser assim, você tem que fazer assim, hoje faz isso, hoje faz aquilo, hoje faz aquilo, mas também oferecer as ferramentas. E aí o que a gente tenta fazer, joga no nosso grupo do Telegram, joga às vezes no Story, joga no post lá do Instagram, porque aí a pessoa, se ela estiver interessada, ela vai seguir lá e vai fazer, ou às vezes ela pode também querer fazer e nem falar com a gente, que nem o próprio chamado de Babylon. A gente deixa lá o ritual do chamado, a pessoa pode fazer e nunca nem avisar para a gente que ela fez. Ela pode fazer por conta própria, porque é livre dela. Ela pode até mudar o rito. Vai que ela muda, faz um negócio legal. A gente não patenteou, não tem... Tudo na Ecclesia a gente deixa... Não é copyright, é Creative Commons. Então...
Fantástico, Thales. Eu te agradecer. Como a gente já está engatando aqui para a saída, eu vou chamar a galera para fazer as perguntas finais e considerações finais. Então, eu vou de trás para frente. Rodrigão. Thales, que aula fantástica, muito boa. Assim, foi muito instrutivo entender como é que funciona a eclésia, como é que funciona essa religião. Deu vontade realmente de fazer parte desse ritual, começar a me inteirar mais. Obrigadão por isso. Ulisses Massad. Thales, cara, novamente, parabéns. Sensacional te ouvir. Eu fiquei apaixonado pela tua primeira palestra, estava numa expectativa dessa e ela atendeu assim 100%, 120%. Muito bom, parabéns mesmo. Obrigadão, a Jéssica está me avisando aqui que está uma tempestade onde ela está e acabou a luz. Então os Illuminati tiraram ela, mas não se preocupe, eu vou dar um tchau assim em nome do espelho, a gente agradece. Né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho das meninas, espelhodecirce.com.br. Robson Belli, considerações finais e como é que a gente chega no Enochiano? Primeiramente, Thales, muito obrigado pela palestra, muito legal. Quero ver se eu consigo acompanhar aí. E vou correr hoje para conseguir as minhas contas e para fazer a Santa Semana, a temporada telêmica e ver se eu consigo acompanhar vocês fazendo os rituais. Vai ser uma experiência muito interessante. O Deodébio mencionou o nosso canal, a gente tem o enochiano.com.br, a gente tem um grupo de Telegram de estudos, onde a gente discute muita coisa, não é só enochiano, a maior parte é enochiano, e a gente tenta se manter dentro disso, evitando algumas polêmicas, como Babylon, por exemplo. Mas a gente tenta discutir sobre isso lá, envolvendo magia enochiana. Todo mundo é convidado, todo mundo é bem-vindo. Tá todo mundo lá, praticamente, que está aqui. Só falta o Marcelo Deodébio. Eu vou continuar batendo nessa tecla até ele entrar um dia, quem sabe. Mas todo mundo é convidado. Pessoal, entrem lá no enochiano.com.br, procurem contato, vai ter um grupo do Telegram, entrem lá, todos são bem-vindos. Tiago Tamussauskas, lá no Morte Súbita, como é que a gente chega aí? Lá tem Babylon, tem festa, tem Telema? Não por acaso saiu hoje um artigo sobre Babylon, Babylon, a Mulher Escarlate e seu mistério, está lá no topo das atualizações. Mas quem for ver esse vídeo depois é só entrar lá na busca e escrever Babylon, que tem essa e outras opções para a pessoa conhecer. E agradecer, né, Thales, para compartilhar esse conhecimento todo, esse entusiasmo, essa didática boa que você tem, não é à toa que ele é o presidente, né? Então, agradecer aí todo o seu tempo e o carinho de compartilhar tudo isso com a gente. Thales, muito, muito, muito obrigado. E só deixar um último... Bom, todos os links estão aí embaixo, mas suas considerações finais, cara. Eu te agradecer, que foi a senhora palestra, a explicação didática perfeita. Não, eu que agradeço, é sempre bom estar aqui com você, com o Rodrigo, o Thiago, o Robson, o Ulisses, aqui com a galera, a gente trocar, assim, é sempre muito bom a gente poder falar sobre, e é um ponto que a gente sempre coloca na Eclésia, assim, a Eclésia Babylon não é uma sociedade secreta, nem discreta, nem fechada, ela é para o mundo, então quanto mais a gente tiver a oportunidade de poder falar, explicar e tirar um pouco, às vezes, algum dogmatismo ou até estigmas que a gente tenha sobre o que é telema, o que é gnosticismo, é para isso mesmo. Então, é sempre muito bom contar com o carinho de vocês, o apoio de vocês na divulgação. Não por acaso, tá? Não é porque a gente está tomando de assalto, não, tá? Mas na próxima terça-feira o nosso papo também vai ser com a Bárbara, que é a Shinvesta, que é a sacerdotisa lá da Eclésia. Ela vai estar falando sobre a lua astrológica no processo iniciático telêmico. Então, para quem estiver vendo aqui ao vivo agora com a gente, próxima terça-feira, só aparecer no mesmo bate-olha, bate-canal. Vi até agora só Tim Kepri, que é o irmão Juliano está aqui também. A Bárbara está aqui também, está assistindo. Pô, então, próxima terça-feira, anotem na agenda, que vai ser muito legal. E, mais uma vez, sim, agradecer todo mundo, agradecer vocês. E quem quiser, entra nos links aqui, entra na Eclésia, conhece, chega junto. Não precisa assinar com dedo com sangue, não precisa fazer pacto com cramunhão, é só entrar, não precisa. Mas se quiser, a gente faz depois.
Aí faz depois, é a parte do mistério. Brincadeira. Tá? Valeu, gente. Brigadão. Valeu, galera. E obrigado. Hoje eu vi que tem um montão de gente que... Marcelo. Ô, Marcelo, Como é? quem quiser fazer o pacto com o Cramunhão, com o Projeto Mayhem, como é que funciona? Eu vi tem uma galera hoje de fora e tal. O Projeto Mayhem é isso, cara. É um monte de nego que curte ver essas coisas, estudar isso daí. A gente tem a página, por que tem um grupo de apoiadores, né, pago e tal? Porque antes da pandemia, a gente tem na loja maçônica, a gente tem uns grupos que a gente cuida de creche, uma ONG para crianças e tal, e como a pandemia não está tendo encontro físico, então não está tendo a hospitalaria e grana e tal. Então a gente tem uma parte de apoio, que você pode se cadastrar lá e doa um pouquinho, a gente trabalha com isso. E a segunda parte, que também é interessante, que a gente decidiu desde a época dos livros sagrados de Telemann, né, que a gente descobriu que tinha lá uma revista da Alemanha de 1920, que os magos se reuniam para publicar as coisas, e a gente decidiu fazer esse financiamento recorrente para ter uma revista chamada Hermetismo, que a cada 3 meses a gente pega os melhores textos lá do Morte Súbita, do Enochiano, da Eclésia, do Templo, de vários outros lugares. O Rafa está aqui também assistindo, né? O Textos para Reflexão. E esses melhores textos a gente junta num livro físico, com ISBN, com registro, com tudo isso daí, para deixar aí um registro histórico do ocultismo do século XXI, né? E para você que está assistindo a gente também, essa entrevista foi de número 280 e tralalá. Então, se você está aqui no canal, dá uma olhada, porque toda semana a gente entrevista de babalorixá a budista, de reverendo até satanista. Então, a gente tenta pegar todas as visões possíveis do mundo ocultista, né? De hermetismo, cabala, alquimia, tarô, astrologia, o que você imaginar, a gente está aí chamando uma galera que manja do assunto para conversar com a gente. Então é isso. catarse.me/TDC ou projetomayhem.com.br. É isso, galera. Brigadão. Você que está assistindo também, o podcast que você está assistindo no Spotify também é o Leonardo, que a gente paga ele, então tem um cara que faz um trabalho de transformar isso, editar, deixar bonitinho, jogar no Spotify. Então, tudo isso é o Projeto Mayhem, resumindo, né? Então, agradecido. Então, dá like, segue o canal, toca o sininho e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.